Aqui estão todas as respostas para a vida. Uma pena que a maior parte da humanidade não busque nesse livro as respostas, porque aqui contém tudo que um ser humano precisa saber para viver uma vida reta, a qual Deus aprova, né? A Bíblia Sagrada responde toda e qualquer questão, e há quem diga que ela é omissa, e alguns assuntos ela não contém. A Bíblia fala sobre tudo que nós precisamos saber. Amém? Tem resposta para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus pensou em tudo, em todas as necessidades de um ser humano, e por isso a Bíblia existe. Amém? Ela é o nosso guia, é o guia que nos leva à eternidade. É a palavra de Deus, o próprio Jesus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém? E nos ensinou tudo o que precisamos saber. E essa palavra permanece em nosso meio, querendo nos guiar. Deixa ela te guiar, e você vai ter uma vida melhor. Você vai ter uma vida na certeza de quem você é, para o que você foi feito, para quem foi feito, qual é o teu destino. Você vai ter certeza o que é que vai acontecer com você. A Bíblia te dá toda a certeza de que aqueles que têm o nome no livro da vida são salvos e vão entrar pelas portas celestiais. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 6. E quando você encontrar, você coloque-se de pé para a gente fazer a leitura de um versículo em reverência à palavra, em reverência às Sagradas Escrituras, porque é o próprio Deus falando com você. Romanos capítulo 6. Amém? Verso conhecido de todos, verso 23. Que diz, eu vou ler aqui numa tradução diferente, põe aqui a atualizada, por favor, na tela, porque ela vai se aproximar um pouco mais da tradução que eu vou ler aqui. Muito bem. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. Eu vou depois fazer uma leitura do verso 15 até esse verso, mas antes eu quero que você já comece a meditar naquilo que vai ser dito ao seu coração. Antes, vamos falar com Deus, para que a nossa alma seja ministrada para a salvação, seja ministrada para se manter no caminho certo. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e fale com Deus. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, nós clamamos ao Senhor, que a Tua palavra venha e fale conosco, Pai. Tua palavra não volta para Ti sozinha, vazia, dito em Isaías. Ela vem e dá frutos. Ela faz o que tem que ser feito. Que esta noite não seja diferente. Que a Tua palavra venha e dê frutos, meu Pai. Que ela trabalhe em cada coração, que a Tua palavra trabalhe em trazer arrependimento, que a Tua palavra trabalhe em trazer, meu Pai, a atenção dos espectadores, meu Pai, para atentarem para a verdade dela e assim, meu Pai, cumprirem com aquilo que é a Tua vontade. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, faz cair por terra os impedimentos, a dúvida, a incredulidade, faz cair por terra, meu Pai, tudo aquilo que venha para tentar atrapalhar, Senhor. Caia por terra os sentimentos que nos traem, os sentimentos da alma que nos traem, Senhor, que nos fazem bloquear, meu Pai, a passagem desta palavra. Senhor, em nome de Jesus, que agora sejamos livres, para que essa palavra trabalhe e faça o que Tu queres, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem.
Você já deve saber o porquê que Jesus veio ao mundo. E talvez você nunca tenha imaginado um mundo sem Jesus. Um mundo que Jesus não tivesse vindo, né? Um mundo, como ele seria se Jesus não viesse e não se tornasse carne entre nós? Você já parou para imaginar isso? Como que a gente estava sem Deus? Antes de nós conhecermos a Deus, como é que nós estávamos? Então a palavra hoje é mais para reflexão, é mais para que você reflita a sua própria vida, é mais para que você reflita o seu caminhar, o que foi, o que é e o que tem que ser. Amém? Então, coloca no coração o que foi a minha vida, o que ela é hoje e o que ela deve ser daqui para frente. Para que você então, assim esteja totalmente preparado para tomar a posição certa, sempre, sempre e sempre. É fato que muitos cristãos, no momento da sua caminhada com Deus, às vezes ficam em dúvida se está certo, se não está, se é essa igreja, se não é essa igreja, né? Se é a verdade mesmo, se não é, se tem alguma... Sempre existem as dúvidas que aparecem, e às vezes essas dúvidas nos atrapalham. Ou melhor dizendo, elas sempre nos atrapalham. Ontem à noite eu assisti a um filme, e eu vou falar o nome dele para que você queira assistir também. Achei que foi um filme muito instrutivo, um filme cristão, e chama-se Coração Redimido. Alguém já assistiu esse filme? Acredito que ninguém assistiu ainda, né? Fui no YouTube ontem e queria assistir um filme, e aí eu vi lá, romance. Falei, eu vou ver um filme de romance com a minha esposa, né? E coloquei lá, e na verdade quem acabou assistindo foi eu e a minha filha Natália. E um filme fantástico, Coração Redimido, que conta a história, né, de uma pessoa que vivia num caminho errado, vivia enganando as pessoas, e pior, ele enganava pastores, ele enganava igrejas, né? Ele convencia os pastores de que ele era de uma obra missionária, e que o dinheiro seria para uma obra num outro país, e ele acabava conquistando os pastores, e os pastores levantavam o dinheiro e davam para ele, e então ele andava de carrão, ele comprou casa, ele vivia uma vida boa. Só que ele conheceu uma moça cristã também, ele já era mulherengo, já tinha outras mulheres, e aí conheceu uma moça cristã, e depois de conhecer a moça cristã, ele começou a se apaixonar por ela, só que ele ainda não conseguia se libertar da mentira, e acabou permanecendo na mentira com ela, e um dia ela pegou, né, ele cantando uma outra moça, porque ele foi induzido por um outro rapaz, e aí então tudo acaba, e ali a vida dele começa a ter sentido, ali ele começa a entender o sentido, e adiante ele acaba sendo preso, estou resumindo a história, ele acaba sendo preso, e depois de preso, os pastores querem a sua condenação. Os pastores fazem uma reunião, um conselho entre os pastores dessas igrejas, e se reúnem com um homem, que aparentemente é um missionário, e esse missionário, então, ele pede o perdão do rapaz, ele visitou o rapaz, conversou com o rapaz, né, e ele estava arrependido, e aí ele vai conversar com esses pastores, e os pastores não querem, olha, perdoar a gente perdoa, mas ele tem que devolver todo o dinheiro, e outro dizia, não tem como perdoar, ele tem que receber a condenação. O missionário queria que se retirasse a queixa, né, as queixas contra esse rapaz, para que ele pudesse ter uma oportunidade de remissão, para ser, né, remido na sociedade, remido diante de Deus, e eles não querem dar, eles acham que estão certos, e eles usam a palavra de Deus. O que eu quero que você entenda é essa parte, eles usam a palavra de Deus para julgar aquele homem. Aparentemente não tem nada errado, eles estão usando a palavra, a base, ele errou, ele pecou, ele tem que pagar pelo erro, aparentemente está tudo certo, mas eles não querem retirar as queixas, mesmo diante de um homem de Deus que está lá dizendo, eu vou cuidar dele, se vocês retirarem as queixas, ele vai sair da cadeia, e eu vou cuidar, vai ficar sob a minha responsabilidade. Os homens não queriam, os pastores não queriam, né, retirar essa queixa, e então, o missionário, né, usado por Deus, ele começa a falar com um pastor,
e diz: lembra você, há tanto tempo atrás, a sua filha fez algo assim, assim, assado, e você então pediu perdão, foi lá e clamou, perdoaram, deram uma nova oportunidade para sua filha, e então ela foi redimida, e hoje ela é uma professora de escola dominical, firme. Aí o pastor baixou a cabeça. Ele chegou no outro e disse: e você? Você lembra de fulano de tal, que foi assim, assim, assado, numa situação exatamente igual que aconteceu com ele, e ele pediu para que todos perdoassem, para que essa pessoa tivesse uma nova oportunidade, e essa pessoa então perdoada teve uma nova oportunidade. E aí ele diz: e hoje vocês não querem fazer o mesmo por esse homem? Isso diz respeito a você e a mim. Diz respeito a você e a mim. Muitas vezes nós não achamos assim, dizemos o seguinte: não, eu perdoo, mas ele tem que pagar, ele tem que sofrer as consequências. Nós julgamos mesmo, porque é a lei da semeadura: plantou, colhe. Então nós queremos que a pessoa colha. A gente perdoa o irmão de boca, mas a gente não quer mais muito contato, a gente não quer mais, essa pessoa está arrependida, ela quer uma oportunidade, e a gente não quer essa oportunidade, porque a gente não confia, a gente tem um pé atrás. E isso é oposição aos ensinos de Jesus Cristo. Você já pensou se Jesus também fosse fazer o julgamento dessa maneira? Mas pelo contrário, Jesus não julgou. Ele disse aos seus: eu não vim a este mundo para julgá-lo, eu vim a este mundo para salvá-lo. Ele está comendo entre os pecadores, você conhece a passagem? Está comendo entre os pecadores, e aí uns fariseus começam a julgá-lo, e dizer aos discípulos: o mestre de vocês come no meio dos pecadores? Está certo isso? E Jesus então, ouvindo, ele diz o quê? Qual é a resposta dele? Olha, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Eu vim salvar os perdidos, não os sãos. Então nós temos uma péssima mania de julgar sempre, de achar que nós temos a razão. Nós temos essa péssima mania de fazer esses pré-julgamentos, e Jesus não nos ensinou a fazer isso, mas vira e mexe nós estamos usando dos pré-julgamentos, nós estamos julgando pessoas, dizendo: não, essa pessoa eu vou me afastar dela, porque essa pessoa não posso estar do lado dela, mas essa pessoa está arrependida, e a gente não vai saber se ele está arrependido mesmo, e a gente não quer dar a oportunidade dessa pessoa mostrar que ela foi redimida. Alguém pode dizer para mim: não, pastor, mas e se a gente se arrepender de dar essa oportunidade para ela? Que eu me arrependa de ter dado a oportunidade. Do que adiante eu me arrependa de nunca ter dado a oportunidade a alguém que seria salvo se eu tivesse dado a oportunidade. Alguém que teria sido redimido, alguém que teria sido, teria recebido realmente uma vida nova, e eu não dei essa oportunidade a essa pessoa. Entendeu? Eu deixei de fazer o bem quando eu deveria fazer o bem. Mas o bem aos meus olhos, muitas vezes, é ajudar esse ou aquele. O bem aos meus olhos é quando eu escolho alguém para ajudar. Eu faço primeiro uma análise daquela vida. Não, eu vou ajudar esse aqui, porque esse aqui parece que realmente esse quer fazer a coisa certa. Esse aqui não dá para ajudar, porque esse parece que não vai se consertar nunca. Eu escolho a quem ajudar. E quando eu escolho a quem ajudar, eu estou pecando. Jesus, ele veio para todos. A Bíblia diz nos evangelhos que ele morreu pelo mundo. Pelo mundo, humanidade, pessoas. Ele morreu por todos, para todos. E nós muitas vezes escolhemos a quem nós vamos ajudar. Escolhemos a quem nós vamos fazer o bem. E isso está errado. Nós temos que ajudar sem fazer acepção de ninguém. Porque quando nós estamos fazendo acepção, nós estamos pecando. E a Bíblia diz que quando nós pecamos, o pecado nos separa de Deus. E a Bíblia diz aqui para nós que o salário desse pecado é a morte. Se eu continuar vivendo uma vida, entre aspas, de crente, eu não estou fazendo grande coisa. Entende? Agora, se eu viver uma vida na prática do bem, do verdadeiro amor, sem escolher a quem, e fazer isso realmente para Deus, então
eu recebi de graça a vida eterna. Sabe por quê? Porque alguém pode dizer assim, não, mas a graça é assim, é um favor que ninguém merece, nenhum ser humano. A graça é imerecido, é favor imerecido. Deus amou o mundo e pronto, acabou. Então eu fui salvo pela graça. Então quer dizer, se eu errar aqui ou se eu errar ali, eu estou salvo porque eu estou debaixo da graça. Mas quando nós somos salvos, alguma coisa precisa mudar dentro de nós. Ou melhor dizendo, tudo tem que mudar dentro de nós. Quando nós recebemos a graça de Deus, toda a nossa vida necessita de mudanças. Quando nós realmente reconhecemos esta graça, quando nós realmente reconhecemos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz, então toda a nossa vida muda. Nós damos lugar a Deus. Nós trocamos de lugar, nós tiramos o lugar de status e damos esse lugar para Deus. O lugar do meu eu não é mais dele, agora é de Deus. Não sou mais eu, é Cristo agora. É Cristo. E aí eu venho no Romanos 6, para a gente entender melhor, que fala sobre a lei, fala sobre a escravidão e sobre a graça, esse texto. Antes de chegar no verso 23. No verso 15 diz assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Lembrando que lá no verso 1 do capítulo 6, o Paulo fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente mais em nossas vidas? Ele responde, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Entendeu? E aí no verso 15 ele diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Conseguiu compreender? Troca esse versículo para a NVI, para a gente ler mais claro. Por favor. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Nós em que decidimos de quem seremos escravos. Do pecado que leva à morte, ou da graça que leva à justiça. As nossas atitudes vão demonstrar qual foi a verdadeira decisão que nós tomamos na vida. A nossa maneira, a maneira com qual vivemos hoje, é quem vai realmente demonstrar qual foi a escolha que nós fizemos de verdade. Porque muitos de nós dizem ter feito a escolha por Jesus, escolheram Jesus, mas vivem em oposição a Jesus. Vivem em oposição a Jesus, vivem julgando, vivem para a lei, porque julgamos. Quando nós julgamos, nós nos fazemos debaixo da lei. E se nós estamos vivendo pela lei, nós vamos morrer. Não haverá salvação. Então, é por isso que muitas pessoas pensam que é assim, vamos fazer agora o apelo aqui, você aceita Jesus e oba, glória a Deus, houve salvação, estou com meu nome no livro da vida, está tudo certo. Não funciona assim. Não funciona assim. Uma vida realmente que se arrependeu, que se entregou a Jesus, que confessou a Jesus, ele tem uma mudança repentina, ele tem uma mudança drástica. Ele muda radicalmente. Porque agora, depois que recebe-se Jesus de verdade no coração, depois que há um arrependimento real, arrependimento é olhar para tudo que eu fiz e ver que não há nada de bom no que eu fiz. E quando eu olhar para o que eu fiz e não encontro nada de bom no que eu fiz, então eu me sinto mal, eu me sinto um nojo, eu me sinto um lixo, porque eu fiz tudo de errado. E agora eu não quero mais ser essa pessoa.
Eu ouvi que Jesus Cristo, Ele vai me dar uma nova vida. Eu quero essa nova vida. E para eu abraçar essa nova vida, eu tenho que jogar esse lixo do meu passado fora e não viver mais dele. Não viver mais dele. É isso que demonstra quem eu sou. E não eu ter confessado a Jesus. Porque tem um monte de gente que confessa a Jesus, mas não muda de vida. Não muda de vida. Não precisa muito. Não precisa muito para julgar de novo. Não precisa muito para mentir outra vez. Não precisa muito para querer passar o outro para trás. Não precisa muito. Entende? Mas quando há um verdadeiro arrependimento, quando eu realmente sou esclarecido de tudo que eu fiz para trás foi mal. Eu me achava bom porque eu ajudava as pessoas lá fora. Eu me achava bom porque dava de comer alguém, vestia alguém. Eu me achava bom, achava que com isso, glória a Deus, estou salvo. Mas aí quando eu sou esclarecido pela palavra, tudo que eu fiz sem Cristo é nada. Tudo que eu fiz para o meu ego é pecado. E me conduz à morte. Entendeu? Então o que vai demonstrar quem eu realmente sou, é a minha nova maneira de viver. É uma vida diferente. De tudo aquilo que eu já fiz. De tudo aquilo que eu já fui. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Nasceu de novo. E quando se nasce de novo, precisa se aprender tudo de novo. Quando se nasce de novo, nós voltamos a mamar, a beber leite. Quando se nasce de novo, nós precisamos ser conduzidos, levados no colo. E depois vai passando os dias, nós começamos a engatinhar. Mas alguém precisa sempre nos auxiliar, para a gente não engatinhar errado, para a gente não cair, não se machucar. E depois a gente vai crescendo um pouquinho mais e começamos a dar os primeiros passos. E alguém precisa nos ajudar nos primeiros passos, porque quando uma criança começa a andar, ela precisa de apoio ao redor, porque ela cai facilmente. E vai se passando os dias, e vai se alimentando, e aí então já não é mais só o leite, aí começa a comer uma comida um pouquinho mais sólida, e começa a ficar mais forte, e aí começa a andar com mais segurança. É assim que tem que ser a caminhada de um cristão. Ele começa tudo de novo, mas agora, não a sua própria maneira, mas a maneira de Deus. Eu tenho que entender que eu não guio mais a minha vida. No entanto, quando eu me olho, eu me vejo guiando de novo a minha vida. Eu não guio mais a minha vida. No entanto, vira e mexe, eu olho, sou eu que estou tomando as decisões da minha vida. Sou eu que estou dizendo para onde eu vou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu estou dizendo isso a mim mesmo. Está errado. A minha vida agora é do Senhor Jesus. A minha vida agora pertence ao Espírito Santo, e Ele agora me conduz. É Ele quem tem que me conduzir agora. Eu tenho que andar segundo a vontade dEle. Eu tenho que ir aonde Ele manda ir. Eu tenho que não ir aonde Ele diz não vá. Mas muitos de nós, o que a gente faz? Deus diz para nós, faça, e a gente não faz. Deus diz não faça, e a gente vai lá e faz. Nos vemos outra vez guiando as nossas próprias vidas, segundo o nosso próprio querer, a nossa própria vontade. E quando nós andamos segundo a nossa própria vontade, nós estamos de novo numa vida de pecado. Quando Jesus disse para perdoar, é perdoar. Perdão é esquecer o que se fez, é esquecer o que o outro fez, é esquecer e olhar para ele com os olhos de Deus. Mas a gente perdoa e continua olhando com um pé atrás. A gente perdoa alguém, mas nada de muito contato. Estou falando aqui do nosso meio, estou falando de nós, marido e mulher, pais e filhos, irmãos em Cristo. Primeiro de nós, porque Jesus falou, deu um novo mandamento para a igreja, Ele disse, olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês, e o mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Nisto saberão que vocês são meus discípulos.
O que denota uma nova vida é se eu vivo em paz com os meus irmãos ou não. O que mostra que eu sou um convertido de verdade é a maneira com que eu vivo com os meus irmãos. É se eu tenho comunhão ou não com meus irmãos. Por que a igreja está cheia de panelinha? Por que a igreja fica cheia de panelinha? É porque eu quero ter comunhão com esses aqui. Aqueles lá, a gente não se dá muito. E quando a gente vive assim, a palavra é acepção de pessoas. Acepção. Eu eu gosto de sentar nesse lá. Minha cadeira é aqui, ó. Quando eu chego, já tem alguém na minha cadeira, eu já olho torto. Vou ter que sentar do outro lado. Eu cheguei atrasado, a igreja está cheia. Agora sou obrigado a sentar do lado daquele irmão. Não tenho muito contato com ele. Nisto não conhecerão que tu és um discípulo de Deus, que tu és um discípulo de Jesus. Não vão te conhecer nunca como discípulo. Porque seremos conhecidos como discípulos quando nós nos amarmos de verdade uns aos outros. Quando nós realmente abraçarmos uns aos outros, independente do que somos, independente de defeitos, independente do intelecto, se é inteligente, se não é inteligente, não importa. Importa é que não há mais forasteiros, não há mais gregos nem romanos, não há judeu nem gentil, somos todos família de Deus em Cristo Jesus. É assim que Jesus é conhecido no nosso meio. Quando não há distinção, quando não há separação, quando não existe mais divisão. Uma outra coisa que nós temos que aprender a olhar é que nós somos defeituosos. Nós temos defeitos. Mas alguns defeitos, eles são mais visíveis. Então quem tem um defeito que não é tão visível, ele costuma olhar para um defeito mais visível e julgar. Esse é o problema de muitos de nós. Eu me lembro que eu ministrava escola dominical quando eu era jovem, faz uns 2, 3 anos. 1998, 99. Eu me lembro que eu ministrava sobre a conversão, o arrependimento e o batismo nas águas. Quem deve se batizar? E eu dizia, quem deve se batizar? Todo aquele que creu que Jesus Cristo é o Senhor. Todo aquele que se arrependeu de verdade. E aí um dos irmãos se achava santo naquela igreja. Ele se achava muito santo, se achava uma pessoa santa ao extremo. Então ele olhou para mim com uma cara de ironia e falou assim, quer dizer então que o cara que fuma, ele pode se batizar, ele aceitou Jesus, ele pode se batizar, o camarada que bebe pode se batizar, está errado, e começou a debater comigo, dizer que não, a pessoa tem que largar o vício, a pessoa tem que... Aí eu fui para a Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, no princípio da igreja, quando ela começou a ser formada, o apóstolo Pedro, ele pregou grandiosamente, poderosamente, sendo usado pelo Espírito Santo, e naquele mesmo dia, quase 3.000 almas se converteram, e desceram as águas. Quem eram aquelas pessoas? Certamente tinham pessoas amaziadas, certamente haviam pessoas ainda que tinham vícios, tinha gente de todo tipo, quase 3.000 pessoas, gente de todo tipo. Gente de todo tipo, cobradores de impostos, soldados e tantos outros. E naquele dia eles receberam Jesus e desceram as águas. Entendeu? Mas nós nos colocamos no lugar de Deus e somos juízes. E dizemos como pastores quem pode e quem não pode se batizar. Não, se você não é casado não pode, se você bebe não pode, se você fuma ainda não pode. Quando você deixar isso daí, aí você batiza. Julgamos. Quando Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós entramos no meio entre Jesus e o homem e dizemos, você não pode. Daqui uns 6 meses, se você for bem na igreja, se você deixar isso, se você deixar aquilo outro, aí você se batiza. E eu tenho pecados que ninguém sabe. Como pastor, eu tenho erros, eu cometo erros e falhas todos os dias que ninguém fica sabendo. E me tornaria indigno de ser um ministro da palavra de Deus.
E então eu fico bloqueando os outros. Porque está em evidência quem fuma, está em evidência quem bebe, está em evidência quem não está casado no papel, está em evidência todo mundo. Então quem está em evidência, a gente vai lá e bloqueia, não pode batizar. Nos colocamos como juízes. Ao etíope, Felipe perguntou, ou melhor, o etíope perguntou a Felipe: o que me impede de ser batizado? Felipe olha para ele e diz: é lícito, se você crer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é Deus. Oh, para o carro, Felipe disse. Desce e batiza ele nas águas. Entendeu? Essa vida, eu tenho agora a responsabilidade de ajudá-la a começar uma caminhada nova com Deus. O meu trabalho é abraçar e ajudar ela a dar os primeiros passos. Meu trabalho agora é começar a dar para ela o bom alimento, para que ela mesma vá deixando o pecado, vá deixando as coisas que estão erradas, vá largando todo o mal, porque a fé vai libertando. A Bíblia diz: se você conhecer a verdade te liberta. Então o meu trabalho é mostrar a verdade, é ensinar essa verdade, porque quando essa pessoa conhecer a verdade, ela vai sendo liberta de tudo. E eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Eu preciso acreditar que ela vai mudar. Eu preciso dar a ela a oportunidade para que ela mude. Eu não posso impedir ela de fazer aquilo que Deus já colocou no coração dela. Entendeu? Agora, com o passar do tempo, vai se ver se essa pessoa realmente ouviu e deu ouvidos ou não. Foi batizado um homem nas águas, que não passou muito tempo, quis comprar dos apóstolos o poder do Espírito Santo. Ele foi batizado nas águas. Não demorou muito tempo e ele mostrou se realmente ele era um convertido ou não. Não precisou ninguém julgar. Não é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho é amar. Nosso trabalho é fazer o trabalho de integralização. É integrar os novos crentes ao corpo de Cristo. Nosso trabalho é discipulá-los, é dar a eles a verdade de Deus, para que passo a passo, estes venham a ser libertos de verdade. Entenderam? Se não é assim que você vive, então nós estamos num caminho oposto, ou em oposição à vontade de Deus. Naquele último dia, naquele dia serão julgados todas as nações da terra. Vivos e mortos, todos comparecerão diante do Senhor Jesus. Naquele dia será feito o julgamento. Não é hoje, não é agora. Não nos foi conferido o ministério de juízes. Nos foi conferido o ministério da reconciliação. Esse é o ministério que Deus deu a todos nós. O ministério da reconciliação. Entendeu? Cada um, muitas vezes, ainda pensa de um jeito, vontades diferentes, né? Cada um veste de um jeito, cada um tem uma educação diferente. Nós temos que respeitar tudo isso. Respeitar tudo isso. Temos que aprender a respeitar uns aos outros nas suas limitações. E viver pela fé. E viver pela fé também é praticar o amor de Deus. Uns para com os outros. Entenderam? Está vivo esse negócio? Muito bem, eu vou continuar lendo para você. Verso 17 de Romanos 6. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, outrora, lá atrás, éramos escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Outrora éramos escravos do pecado, e agora nós nos arrependemos de todo o pecado praticado, e passamos a ser escravos de Deus, escravos da justiça, escravos da graça. E como escravos da graça, nós agora entendemos que nós temos que praticar o bem.
Nós entendemos que temos que amar, nós entendemos que precisamos perdoar, nós entendemos que precisamos andar lado a lado, nós entendemos que precisamos nos ajudar, carregar as cargas uns dos outros. E assim fazemos. Essa é a vontade de Deus. Mas se eu não faço assim, eu ainda estou em oposição. Eu ainda estou em oposição. Verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Compreendeu? Agora nós somos convidados a mudar de vida totalmente. Muitas vezes não queremos fazer o bem, mas nós precisamos fazer o bem. Deixa eu ver se vai melhorar. Nós precisamos fazer o bem agora. Eu ainda não estou adaptado, eu ainda não me adaptei a fazer só o bem. Estou falando por nós, seres humanos. Ainda não estou bem adaptado a viver de acordo com essa doutrina, mas é por isso que eu faço parte do corpo de Jesus. É por isso que eu estou na igreja. É por isso que eu venho a uma escola bíblica. É por isso que eu venho a uma escola teológica. É por isso que eu venho ao culto. Porque Deus está me ensinando. Eu venho porque Deus me ensina. E quanto mais Ele fala, mais eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, mais eu vou praticar. E quanto mais eu pratico, mais próximo da perfeição eu chego. Entendeu? Não tem desculpa para Deus no último dia. Porque a gente vive dando desculpa, dizendo, eu sou imperfeito. E fazer o quê, né? A gente não é perfeito. Isso é desculpa. Quando você entra num emprego novo, você recebe o desafio de aprender talvez uma profissão nova. E lhe é dito, olha, se você vai começar como ajudante, mas se você se der bem nessa área, você vai ser feito um profissional na área. E aí você tem desejo, você olha, gosta daquilo, e o salário vai ser maior, o que você vai fazer? Você vai dar o teu melhor para aprender o quanto antes daquela profissão, se aperfeiçoar nela, para ser aprovado e ser um profissional. O nosso ministério como cristãos é assim também. Fomos chamados à perfeição. Nós temos que então todos os dias dar do melhor de nós para alcançarmos essa perfeição. Nós temos que estar inconformados quando a gente está pecando. Temos que nos sentir inconformados quando erramos, quando cometemos um pecado. A gente tem que se sentir inconformado. Porque a Bíblia diz em Romanos 12, verso 2, que a gente não deve se amoldar ao mundo e aceitar que as coisas são assim mesmo. Nós não somos perfeitos. É assim mesmo. Deus sabe. Deus perdoa. Não, Deus não perdoa. Deus perdoa quando há arrependimento, e o arrependimento é mudança. Aí Deus perdoa. Porque quando eu me arrependo, eu estou disposto a mudar. Quando eu realmente entendo que eu estou fazendo tudo errado, e eu me disponho a mudar, isso é arrependimento. Aí Deus me perdoa. Arrependimento não é coisa de boca só, não. É questão de atitude, de mudança de atitudes. Porque senão eu continuo debaixo da lei. Senão eu continuo no pecado. Os meus lábios louvam a Deus, mas o meu coração está longe de Deus. Porque as minhas práticas não condizem com aquilo que a Bíblia Sagrada me ensina a ser. A maneira com que eu trato os meus irmãos não condiz com a maneira que a Bíblia me ensina a tratá-los. A maneira como eu tomo minhas decisões me mostram que eu estou no pecado, porque a Bíblia não me dá apoio nas decisões, nos tipos de decisões que eu tomo. Eu faço tudo do jeito que eu quero, e a Bíblia mostra que tem que ser do jeito que o Espírito Santo quer. Então eu continuo no pecado. Eu permaneço no pecado.
Entendeu? O que Deus está falando no teu coração? Santa Ceia. O corpo e o sangue de Jesus. Para o que Jesus veio mesmo ao mundo? Para o que ele veio? Como estávamos antes dele? Mortos no pecado. 1 João, no capítulo 3, no verso 8. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que Jesus veio ao mundo mesmo? Leia aqui essa parte final, depois dos 2 pontos. Para o que Jesus veio? Porque nós estávamos mortos nas obras de Satanás. Estávamos mortos no pecado. Nós íamos contrário. Íamos segundo o curso do mundo. O mundo peca deliberadamente. E nós estávamos lá, mortos também. E aí então Jesus vem e desfaz as obras do diabo. Desfaz as obras do pecado. E nos dá agora a oportunidade de sairmos desta prisão e irmos para a liberdade. Viver uma vida nova, diferente. Foi dito aqui pelo irmão Sebastião que a ceia também fala da vinda de Jesus, representa a volta de Jesus. Porque Jesus disse: olha, eu não beberei mais deste cálice, até que o beba outra vez convosco no meu reino. Entendeu? Nós estamos sendo preparados para tomar a Santa Ceia com Ele na eternidade. E quando a palavra de Deus está vindo para corrigir, é porque Deus tem zelo de nós. É porque Deus zela do que é seu. Sabe, você está vendo um filho seu, você está vendo que ele está indo no caminho errado, você está vendo que ele está indo no caminho errado, aí tem pai que diz: não, deixa errar, deixa aí, assim que ele vai aprender. Ô pensamento errado, meu Deus. Se eu deixar o meu filho ir pelo caminho errado, ele vai morrer nesse caminho. Quando um pai que ama de verdade, quando ele vê o seu filho começando a querer errar o caminho, ele chega lá e já disciplina o seu filho. Ele já começa a açoitar o seu filho e a dar a ele, uma visão ampla. Olha, esse caminho vai te levar ao inferno, esse caminho vai te levar ao mal, vai te levar ao erro, a uma prisão. E então a gente disciplina, e se precisar a gente açoita, para que ele não se perca. Assim é Deus conosco. Quando se fala de açoite, quando se fala de disciplina, é porque Deus se preocupa conosco. Se Ele deixar a gente livre, quando se fala de liberdade, somos livres, somos livres, somos livres. Sim, nós somos livres do pecado. Somos realmente livres do pecado. Porque as nossas vidas estão em Cristo. Mas essa liberdade não nos dá direito de viver uma vida na libertinagem. Porque se nós vivemos uma vida na libertinagem, nós estamos nos afastando de Deus outra vez.
E aí é onde entra o açoite de Deus. Aí é onde entra os chicotes de Deus. É aí onde muitas vezes nós vivemos situações que nos machucam, que nos apertam, que nos pressionam, que dói, porque Deus ama a gente. E no meio da dor a gente compreende que precisa voltar correndo para os braços dele. No momento de uma dor terrível que a gente sente, é o momento que a gente vai para os braços dele. É Deus nos açoitando com as aflições da vida, para que nós permaneçamos no caminho correto. Entendeu? Porque senão nós vamos morrer. O pecado leva à morte. O dom gratuito, a graça de Deus, é a vida eterna. Foi dado de graça, ou seja, você não vai pagar por ela. Alguém já sofreu por nós. Jesus já sofreu por nós, já se entregou por nós. Então você não precisa fazer o mesmo agora, mas você tem que andar agora no caminho da verdade. Agora nós temos que andar no caminho do amor de Deus, no caminho do perdão, no caminho de uma nova vida. É nos dado essa condição. Somos salvos sim, mas nós temos que sentir no coração o desejo e fazer o que é a vontade de Deus. É isso que vai dizer se nós somos filhos de Deus ou não. Se está havendo esforço para vivermos uma vida diferente. É aí que nós entendemos se realmente nós sabemos quem é Jesus. Hoje foram batizados dois servos de Deus nas águas. E no batismo foi dito que esse batismo nas águas representa a crucificação, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sepultados com Ele nas águas do batismo, para viver uma nova vida. Então, quando a gente entrega a vida para Jesus, é para viver uma nova vida. É para deixar o Espírito Santo na condução agora. E quando Deus diz, olha, perdoa, é para perdoar. E quando Deus diz que você precisa amar a tua esposa, você tem que amar. Não adianta dizer aqui depois de convertido, eu estou arrependido, e se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não tinha casado com essa mulher. Eu não tinha casado com esse homem. Mas casou. A escolha foi sua. E se ambos estão em Cristo hoje, ambos nasceram de novo. E se ambos nasceram de novo, se deve viver agora o amor que a palavra de Deus ensina. O passado não existe mais. Tudo se fez novo. Até o amor no casal deve ser novo. Porque ambos estão em Jesus. Entendeu? Então agora você tem que olhar para ele, você tem que olhar para ela e dizer, vale a pena pagar o preço, porque tem essa expressão, né, que muitos falam, vale a pena pagar esse preço. Ser submisso, amar, perdoar, para que Cristo reine nesse relacionamento. Para que Cristo reine nele. Vale a pena. Entendeu? É uma nova vida em todos os sentidos, é uma nova vida em todos os aspectos. Não adianta eu ficar usando a minha mente do passado. Eu continuo com a mesma mente, eu não mudei, os meus pensamentos são os mesmos do passado. Eu continuo pensando do mesmo jeito acerca disso ou acerca daquilo. Eu continuo fazendo as mesmas palhaçadas que eu fazia lá, agora dizendo que sou crente. Se eu sou do Senhor agora, eu sou nova criatura e faço tudo diferente, tudo novo, de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é amar. É que nós amemos, é que nós perdoemos, é que nós andemos em novidade de vida, é que nós não nos amoldemos mais ao mundo, é que nós não aceitemos mais as coisas como o mundo aceita, é que nós não julguemos mais como o mundo julga. É uma nova vida em Jesus Cristo. Jesus deixou esse exemplo. Eu não vim a este mundo fazer a minha própria vontade. Eu vim a este mundo fazer a vontade daquele que me enviou. Entendeu? E ele fez. Jesus, sendo um ser humano, sentiu as mesmas paixões que nós. Sentiu as mesmas dores, os mesmos anseios. No entanto, ele declarou, eu não vim aqui fazer a minha vontade. Você entendeu? Parece que Jesus está ironizando. Mas a vontade de Jesus é a vontade do Pai. Como ser humano, não.
Como ser humano, agora ele tem vontade de comer os pães quando o diabo fala, transforma as pedras em pães. Ele tem vontade de comer os pães, de transformar mesmo. Ele é um ser humano agora. Ele tem vontade de pular mesmo, quando o diabo o instiga, pula daqui, porque está escrito que os anjos dele vão pegar você no colo. Ele tem vontade de pular mesmo, porque ele sabe que Deus pode fazer isso. Mas, no entanto, ele veio fazer a vontade do Pai, não a dele. Deus chamou você em Cristo para fazer a vontade do Pai e não a sua. Se Ele está dizendo para você que é para você ir por aqui, você tem que ir por aqui. Não adianta você querer tomar outro caminho. Se você tomar outro caminho, vai ser doloroso e desnecessário. Entendeu? Desnecessário. Eu preciso levar à conclusão, porque nós vamos para a ceia. Eu quero voltar em Romanos 6, no verso 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Verso 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora nós estamos em Cristo. Fomos agora feitos novas criaturas e agora nós temos que dar fruto em santificação, aguardando a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Você vai continuar vivendo nele? Você vai continuar achando que você é que está certo? Vamos continuar achando que nós é que sabemos o que tem que ser feito? Ou vamos entender que tudo está nas mãos de Deus? E que Ele é quem sabe o melhor? E que Ele que sabe por onde devemos ir? E aí então deixamos Ele nos guiar. Como vai ser? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda uma coisa. Em Cristo Jesus, nós fomos criados para praticarmos boas obras. As boas obras, elas devem existir na nossa vida. E as boas obras não é quando eu vou lá fora e ajudo alguém. Eu começo a prática das boas obras dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos na igreja. Começo aí. Porque é assim que eu sou conhecido lá fora. É fatal que se eu sou aqui assim, lá eu também serei. Nós somos criados em Cristo para boas obras. Para fazermos a diferença no mundo. Para fazermos a diferença. Agora reflita. Qual é a diferença que eu estou fazendo no mundo? Qual é a diferença que eu estou fazendo onde eu moro? Qual é a diferença que eu estou fazendo dentro da minha casa? Qual é a diferença? Eu tenho sido Cristo dentro da minha casa? No meu relacionamento, no meu casamento? Porque no meu casamento eu tenho que ser Cristo. No meu casamento eu tenho que ser Jesus Cristo. Que amou a sua igreja, a sua noiva, a ponto de dar a sua própria vida por ela. Eu tenho que ser Jesus dentro do meu relacionamento, do meu casamento. Eu tenho sido Ele? Porque eu fui chamado para fazer a diferença. Nós temos um irmão em Cristo que faz teologia conosco, que ele dizia que antes dele conhecer Jesus, ele espancava a esposa, ele maltratava a esposa, ele tinha a esposa como um nada. A esposa era uma escrava dele dentro da casa dele. Ele achava que submissão era a esposa ser escrava dele e fazer tudo o que ele queria. E quando ela não fazia, ele a maltratava. E quando fazia, maltratava.
E quando ele conheceu a Jesus, o arrependimento dele foi real. Porque hoje ele trata a esposa dele como uma princesa. Hoje ele põe tapete vermelho para ela passar. Ele faz a diferença dentro da casa dele. E toda a vizinhança já percebeu, sabe? Porque ele saía na frente e ela saía atrás. Às vezes ele ia de carro e largava ela a pé. E hoje, a vizinhança toda olha para esse casal. Quem te viu e quem te vê. Isso é diferença. Isso é diferença. Isso são boas obras que contribuem para a vida do salvo. Não salva ele, mas mostra que ele é salvo. Porque quem é salvo muda, quem é salvo vive diferente. Se ele continua maltratando a esposa, ele não é salvo, não. Se ele continua fazendo mal para o seu filho, ele não é salvo coisa nenhuma. Se ele continua odiando alguém, ele não é salvo. Se ele continua julgando, ele não é salvo. Se ele continua mentindo, ele não é salvo. Se ele continua praticando más obras, ele não é salvo. Pode vir na igreja, pode falar como crente, pode conhecer Bíblia, pode louvar bonito, pode fazer tudo como crente, mas não é salvo. Porque quem é salvo, as boas obras estão em evidência. Amém? As boas obras estão em evidência. Reflita a tua vida hoje. Faça uma reflexão da tua vida. E se você foi pego, quando eu dobrei a esquina, você foi pego, ai, me descobriu o pecado, aí eu estou nu essa noite, diga, obrigado, Jesus, porque o meu pecado ficou nu. Obrigado porque ele apareceu. É porque eu preciso deixá-lo, lançá-lo fora da minha vida. Deus ama você. Deus ama a minha vida. É por isso que ele fala assim, para que haja mudança. Mudança. Aí alguém fala, Deus falou essa noite, saiu pela fora. Deus falou essa noite, você viu? Falou com fulano direitinho. Ah, meu Deus do céu. Não entendeu nada da mensagem. Isso aí é o crente pá, né? O crente pá, quando Deus está corrigindo, ele está jogando para o outro. E sai lá fora. Você viu? Falou com fulano. Aí a palavra foi aquela palavra maravilhosa, onde falou, hoje a bênção do Senhor está sendo derramada. Ele, aleluia. Aí ele puxa, o crente inchada. Né? Tem muito crente assim. Faça uma reflexão da sua vida. Deus falou, não foi com o seu vizinho, foi com você. Deus falou comigo. Amém? O que ele espera com isso? Mudança. E não é para amanhã não, é imediata. Ok? Imediata. Deus quer que os seus relacionamentos, o seu relacionamento de pai, o seu relacionamento de filho, o seu relacionamento como marido, como esposa, com seu cônjuge, o seu relacionamento como igreja, Ele quer que haja mudança nesses relacionamentos. Ele quer que você saia da panelinha, Ele quer que você se misture com os demais, Ele quer que você conheça a todos, que você ame a todos, que você sorria para todos. Ele quer que você faça a diferença quando você andar lá na rua, para que todo mundo fale, lá vai um bom homem, lá vai uma boa mulher, lá vai um casal exemplar, lá vai uma família que dá exemplo. Deus quer que você seja visto assim, porque se você for visto assim, é Jesus que estará sendo exaltado, porque é Ele quem pratica as mudanças na vida de quem deixa as mudanças acontecer. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você. Depois dos açoites, vem o refrigério. Vem o refrigério. Você agora pode falar com Deus para participar desse momento. Amém?
E eu deixo você agora à vontade para você falar em particular aí com Deus, enquanto a gente se prepara aqui para a ceia. Abaixa a tua cabeça, coloca a tua vida diante de Deus, e se você tem que pedir perdão para Deus, peça. E vou dizer mais, hein? Se você tem que pedir perdão para alguém que está aqui, faça isso hoje. Se você tem que pedir perdão para tua esposa, faça isso agora. Se você tem que pedir perdão para o seu marido, faça-o agora. Se você tem que pedir perdão para os teus pais, faça-o agora. Se você tem que pedir perdão aos seus filhos, faça-o agora. Perdoe também. Libera o perdão para quem você tem retido esse perdão. Para que você possa estar agora no centro da vontade de Deus. Fale com Deus.